E na medida que o arsenal da corte era diretamente subordinado ao ministro da Guerra, e invariavelmente, né, nós vemos que muitos objetos, enfim, muitas manufaturas vinham da corte para os arsenais provinciais. Havia uma subordinação entre os arsenais, quer dizer, o da corte como estando uma instância acima dos arsenais provinciais, ou não necessariamente? Em termos formais, não havia isso, não. Eram todos iguais. Só que o Rio de Janeiro era mais igual que os outros. Na prática... Era muito maior, né? Então ele recebia mais recursos, estava mais próximo do poder. Mas eu fico pensando, a própria autorização, ela vinha de quem para quem? Por exemplo, para o Rio Grande do Sul receber objetos do arsenal da corte. Passava pelo presidente da província a solicitação? Passava. E aí o presidente da província se comunicava direto com o ministro da Guerra. E o ministro da Guerra se comunicava com o arsenal e fazia o caminho todo de volta. Exatamente. O presidente da província comunicava que o arsenal iria receber o navio nome X no dia tal com o carregamento de tantos artigos, né? Então, para a nossa lógica né, se a gente pensar numa lógica burocrática do século XX ou XXI, parece que tem ali um cargo civil político se metendo no meio de uma lógica militar, de uma burocracia militar, né? Assim, se a gente for pensar com a cabeça de hoje, né? Mas é o que fazia sentido para aquela época, né? Justamente pela questão da proximidade, como o Adler comentou, né? Não teria como, para um bom funcionamento do arsenal aqui de Porto Alegre, que tudo passasse pelo Ministério da Guerra, né? Seria inviável, eu até acredito. Ou seja, diretor não conversava com o diretor do Arsenal do Rio Grande do Sul com o diretor do Arsenal da Corte. Nunca. Nunca vi registro também. Não, foi um dos pontos, inclusive, da minha tese, que mostrava como é que era a diferença da organização norte-americana e da organização francesa. A americana é mais lógica. Os americanos criaram, já no iníciozinho do século XIX, um serviço de material bélico, né? Que era uma parte do exército e de pessoal especializado na produção de artigos bélicos, como até hoje mais ou menos produção e reparo de artigo bélico. Então, você tinha uma instância administrativa intermediária entre o ministro e o arsenal, no caso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi criado a repartição do quartel-mestre-general. Só que ele era como o caso do presidente de província nas províncias. Ele só registrava as coisas, ele não tinha poder de determinar nada. Então, era do ministro para o diretor do arsenal. Você não tinha uma organização intermediária. Era muito deficiente. Você chegava a ter... meados do século, assim, 1840, 1850, você levava, às vezes, 2 anos para entregar o uniforme para a tropa. E você só podia pedir uniforme quando o seu uniforme estivesse velho. Não, o uniforme chegava novo, mas nesses 2, você pediu o uniforme porque seu uniforme está velho, rasgado, tá maltrapilho. Você vai levar 2 anos para receber a farda. Como é que está o estado da sua farda no final desses 2 anos? Né? É por isso que você vê muita documentação falando do soldado mal vestido, maltrapilho. Não é porque houvesse uma falta de capacidade de produção, é porque o sistema de distribuição era muito ruim. Né? Isso é uma coisa que também tem que ser ainda pesquisada. É um pouco independente dos arsenais, mas também é muito importante, porque as pessoas pensam assim, o exército, é muito comum você ver relatos de campanha, o exército está maltrapilho, não tem sapato. Logo ele pensa de cara, é porque o exército é pobre. Não. É porque o sistema de fornecimento é ruim. Né? E era muito ruim.